Olá pessoal, iniciando a gravação aqui da nossa quarta aula. Hoje começando aqui com um exercício para a gente resolver com a estrutura de repetição while, né? Que é o enquanto. Então o exercício é esse daqui, o número 8. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o número de filhos e o salário. A prefeitura deseja saber a média do salário da população, a média do número de filhos, o maior salário, percentual de pessoas com salário até R$1.000. O final da leitura de dados se dará com a entrada de um salário negativo. Então essa aqui vai ser a nossa condição para finalizar ali a execução do nosso programa e mostrar o resultado. Então beleza, variáveis de entradas que a gente vai ter aqui, número de filhos e salário. Ok, então vamos iniciar. Vamos criar nossa main, depois vamos aqui criar o nosso scanner, scanner in igual new scanner system.in. Ok, então as nossas variáveis de entrada ali, como está tratando de número de filhos, pode ser inteiro, sem problemas. Salário como valor monetário, vamos trabalhar como double. Então tá, int num filhos, o número de filhos, e vamos criar aqui double salário. Essas são as duas nossas variáveis de entrada. Ok, o que mais então ele está pedindo? Ali para a gente resolver a letra A média do salário da população. Então vamos criar aqui double média, né? Também, lembrando, para calcular a média até do número de filhos aqui, a gente deixa como double, certo? Para garantir ali que vai ficar um número com vírgula, ok? Então, double média filhos. Essa ali ficou a nossa variável. Depois, precisamos do maior salário. Então, double maior salário. E o percentual de pessoas com salário até R$1.000. Esse percentual de pessoas com salário até R$1.000, aqui a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de um contador, né? Um contador aqui para a gente saber quantas pessoas têm um salário de até R$1.000. Ok? Então, mais aqui uma variável. Essa aqui não tem problema. A gente pode deixar ela até como inteiro, né? Porque não vai ter como ser um número real. Então, int salário menor. E também, essa aqui não vai ter como fugir desse exercício da gente trabalhar. Quando a gente está vendo aqui média, que a gente vai ter que calcular, e aqui no caso o percentual, a gente vai precisar de um contador geral. Para contar quantas pessoas a gente tem no total, aqui no caso quantas pessoas tem no salário, a gente já vai conseguir resolver o menor salário, né? O percentual ali de pessoas com um salário menor do que 1.000. E para calcular a média, daí a gente vai ter que dividir no total da população, ok? Então vamos lá. Então vamos criar aqui contador, count. Geralmente se utiliza a variável como sendo count, ok? Então vamos lá. Então já vamos começar com a estrutura do while. Lembrando, o while sempre deve ser traduzido como enquanto, né? Não pode ter confusão quanto a isso. E aqui a gente vai pensar que a gente não tem exatamente quantas execuções vão acontecer no nosso programa, né? Pode ser uma, como pode ser milhares de vezes. Então, a gente pensa numa condição infinita. 2 maior que 1. Ou seja, enquanto 2 for maior que 1, essa aqui é uma condição infinita, 2 sempre vai ser maior que 1, ele vai ficar executando. Ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente vai colocar aqui, lembrando, a nossa condição de parada é o quê? Quando entrar um salário negativo. Então, essa aqui é uma boa a gente já fazer como sendo a primeira pergunta. Então, qual o salário? Ok, a gente já vai receber o salário. Vamos aqui receber dentro da variável salário. Então, salário é igual double.parseDouble em ponto next line. Fechou. Então, aqui já tem o salário. Depois a gente vai dar uma mexidinha aqui ainda, já depois do salário. Mas vamos fazer aqui a outra entrada que a gente precisa, que é o do número de filhos, né? Qual o número de filhos? Aqui, beleza. Vamos ler aqui a variável num filhos. Num filhos é igual integer.parseInt em ponto next line. Fechou. Então tá. Então aqui já vamos resolver
essas são as duas nossas variáveis de entrada, somente essas duas variáveis a gente vai receber, né, indefinidamente, até quando? Até quando tiver uma entrada no valor de um salário negativo. Para que ele não entre com o valor de salário negativo e peça o número de filhos, eu corro o risco de estragar aqui com as minhas médias, ali, enfim, com o meu percentual de pessoas com salário até 1.000, a gente já faz aqui já na sequência esse ifzinho. Então a gente faz assim, ó, if o salário for menor do que 0, né? A gente vai dar o quê? Vai dar um break, ok? O break é o interrompa, né? Essa é o pare ali, né? Ele vai interromper ali a execução da nossa estrutura de repetição. Ou seja, quando o salário for menor que 0, né, o salário for negativo, ele vai entrar nessa condição e vai dar um break. O que o break faz? Ele faz com que interrompa o fluxo de repetição, né, que é o que vai ser repetido entre a abertura dessa chave aqui do while e o fechamento dela, e daí vai continuar a execução aqui para baixo. Okay? Mas dentro ainda do nosso while, a gente precisa resolver aquelas questões ali que faltam. Então tá, a gente já tem o salário da pessoa e o número de filhos dela. Já tem a condição aqui de parada. Agora a gente só se preocupa com o restante, o que ficou faltando. Ok, então a gente precisa do quê? Da média do salário da população. Então vamos lá usar. Média. Média vai ser igual. Mais igual aqui, né? A gente vai usar o operador mais igual. Por quê? Porque sempre ao valor da média vai ser adicionado o valor do salário que for introduzido ali nessa sequência. Então, entrou um salário, ele é sempre jogado ali na nossa variável de média. Aqui ele vai, com certeza, vai estar pedindo aqui, para quê? Para que a gente inicialize essa variável. Como é uma média, aqui sempre é recomendado que você venha aqui igual a 0. Também a gente já pode fazer aqui no média de filhos igual a 0. Até aqui no maior salário a gente já pode colocar 0, né? Porque tudo que for positivo vai entrar ali como um valor, né, maior do que esse aqui, maior do que 0. Esse contador aqui também a gente pode começar ele com 0. Aqui o nosso contador geral também vamos começar com 0, ok? Então ficou apenas sem inicializar o número de filhos e o salário. Beleza, continuando aqui, então a média do salário a gente vai tirar dessa nossa variável aqui, que vai somar todos os salários que a gente pesquisar. A segunda variável que a gente vai ter aqui, então, média de filhos. Então vamos lá, vamos puxar média filhos mais igual a num filhos. Ok, vai somar todos os filhos aqui dentro da nossa variável média filhos. Beleza, seguindo aqui, a gente precisa saber o maior salário. Ok, vamos lá. Então, if o meu maior salário, né? Lembrando que o maior salário está começando com 0. Se ele for menor do que o salário que eu acabei de receber, que está armazenado ali na variável salário, é que o que significa? O que eu tinha até então como maior salário, ele é menor que o salário que acabou de ser digitado. Então, o que acontece? O maior salário passa a valer quem? O valor de salário. Ok? Basicamente, essa variável de salário, quando ela for maior do que o que eu estiver guardando dentro de maior salário, ela passa aqui para dentro. Ok? Então, o salário passa a ser o maior salário quando essa condição aqui for verdadeira. Ok? A última questão que a gente tem que resolver é a percentual de pessoas com salário até R$1.000. Então vamos lá. If o salário for menor do que 1.000, é sinal que ele se encaixa nesse perfil ali, né? Então a gente vai fazer o quê? Qual que é o nosso contador mesmo? Sal menor. Sal menor mais, ok? Um contador simples. Incremento unitário aqui cada vez que essa condição for verdadeira. Aqui, indiferente de qualquer coisa, a gente precisa contar quantas pessoas foram pesquisadas aqui. E para isso que a gente vai usar o nosso contador aqui, que está igualado a 0. Então, toda vez que a gente receber aqui um valor, conte mais, ok? Conte mais aqui para contar todas as pessoas que forem pesquisadas, né? Que entrarem ali na nossa pesquisa. Ok, finalizado aqui todas as questões que a gente precisa, vamos aqui para a resposta. Então, CISO, a primeira coisa que eu vou imprimir é a média do salário da população. Então, vamos lá. A média de salário entre as pessoas é... Aqui a gente já vai concatenar o resultado, que vai ser o quê? Média dividido por conte, né? Se eu somar todos os salários aqui dentro dessa variável e depois dividir pela quantidade de pessoas no total que eu tiver, vai calcular a média, ok?
Tá, segunda questão que a gente precisa calcular aqui vai ser a média do número de filhos e aqui a gente vai concatenar. Basicamente é o mesmo cálculo, né? Ali, média filhos divididos por conte, né? Todo mundo entra nesse cálculo. Ok, depois o que a gente precisa imprimir? O maior salário. Então vamos lá. O maior salário do grupo é 2 pontos mais. Esse aqui é só imprimir o valor da variável. Então, maior salário. E por último, ele quer o percentual de pessoas com salário de até R$1.000. Então, como que a gente vai fazer? Vai ser CISO, o percentual de pessoas com salário até 1.000. Aqui dá para colocar o R cifrão, né? Aqui na frente. Aqui na média de salário também dá para a gente colocar, né? Fica mais bonitinho, mais agradável ali para o usuário utilizar. Aqui a gente também pode colocar, né? Do maior salário. Beleza. Aqui. E o cálculo, como a gente vai fazer? Beleza. Vamos colocar aqui ainda o E, 2 pontos, e aqui a gente concatena, né? Mas, sempre, eu particularmente gosto de fazer o seguinte. Aqui esse valor é o nosso contador, que possivelmente ele vai ser um valor, logicamente, menor do que isso aqui. Ou no máximo igual, né? Se todos se enquadrarem. Mas possivelmente ele vai ser menor. Então, sal menor dividido pelo meu contador geral, conte, vezes 100. Para a gente transformar em percentual, né? Valor percentual ali do nosso total. Então a gente pode colocar ainda o valor aqui, o símbolo do porcento, né? Por mais que esse valor aqui a gente não está tratando ele, então possivelmente ele vai ficar com um valor bem com muitas casas decimais, né? Mas não tem problema também aqui para esse momento. Então, em ponto close aqui, só para a gente fechar o nosso objeto. Aqui só mais um detalhe. Como possivelmente esse valor aqui ele vai resultar num valor double ali, né? Um valor real como o resultado, a gente vai vir aqui e vai fazer o chamado cast de variável, que é uma conversão. Por quê? Porque esse contador aqui, como a gente deixou ele como inteiro, quando tem essas divisões por inteiro, é aconselhável a gente fazer isso daqui. Fazer uma conversão dizendo que, por mais que eu estou dividindo esse valor aqui por um inteiro, ele vai calcular e vai possivelmente ter um retorno do tipo double, ok? Então vou fazer nesses 3 casos aqui da média. Ok, beleza. Vamos lá, vamos testar. Aqui, primeiro salário, vamos colocar lá, R$1.500. E, sei lá, a pessoa tem 2 filhos. Próximo salário, vamos colocar um menor do que R$1.000, vamos colocar R$500 e tem um filho. E o último salário, vamos testar aqui R$2.000 e ele não tem nenhum filho. Ok, vamos colocar aqui um salário negativo, vamos colocar aqui menos 1 e vamos testar. A média de salário entre as pessoas é o quê? R$1.333,33. Deu uma dízima aqui, não tem problema, a gente não está tratando esse formato decimal aqui por enquanto, mais para frente a gente vai ver como é que funciona isso daqui, ok? Então, a gente tem aqui o valor, possivelmente isso aqui está correto, né? Média do número de filhos é 1, 2 mais 1 mais 0, 3 dividido por 3, deu 1 em média, né, o número de filhos. O maior salário do grupo, R$2.000. Está certinho aqui, né, que foi o terceiro que a gente recebeu. E o percentual de pessoas com salário até 1.000, a gente colocou 1 em 3, então 33,33% como o percentual de pessoas com salário até 1.000. Ok, pessoal? Valeu, até mais, abraço!